Atiflix, o seu canal dos ativistas da felicidade, traz para você os melhores momentos do Fórum Uma Nova Ordem Global. Nada mais será igual. Para você que teve a oportunidade de participar presencialmente, vale a pena ver de novo. E para você que não teve a oportunidade de participar presencialmente, você vai conferir agora. Tudo isso só aqui no Atiflix. Seja bem-vindo. Quem diria que Goiás, que sempre foi estado do agro, pudesse inaugurar o primeiro curso de graduação em inteligência artificial no Brasil? Então, para a gente dar uma acelerada aqui na sequência, porque ainda tem muito conteúdo, eu vou chamar o Eduardo da SIC, eu vou diminuir o tempo dele também, era 20, eu vou transformar para 18, para a gente poder acelerar o processo e a gente conhecer uma nova forma de viver, que é a cidade do amanhã, porque o futuro é hoje. Então, Eduardo. Vou descer aqui um pouquinho. Bom dia. De fato, a emoção tá difícil de segurar aqui, viu, Marcos? Escutar o Greg depois do Felipe agora, deu para dar uma engasgada ali umas 3 vezes. Mas o que a gente vai falar aqui é, nesse nova ordem global, esse fórum, é de como a gente trazer isso para o contexto da nossa cidade, é onde a gente decidiu habitar. E a gente está aqui em prol de um bem comum que, quando o Felipe fala de pessoas com tanta propriedade, e eu acho que é aí que é a emoção, a gente traz aqui 2 palavras que andam juntas, que no nosso português, eu acredito que são as palavras mais lindas na nossa língua, que é felicidade e saudade. E as 2 andam juntas porque não tem como ter felicidade ou não tem como ter saudade de algo que não fez a gente feliz. A felicidade é que provoca a saudade. E aí isso a gente faz isso pelas pessoas, mas também isso acontece com as nossas cidades. E aí, dentro desse contexto urbano, que é o objetivo da fala aqui, a gente traz a palavra felicidade nesse paralelo da felicidade. Como construir essa felicidade? E aí a gente provoca, qual que é essa cidade? Essa cidade que a gente vê nessa imagem, ela traz algum sentimento para nós, ao mesmo tempo a gente provoca, e esta cidade, qual que é? Isso começou nos anos 60 em São Paulo, essa verticalização desenfreada, muito por conta da tecnologia construtiva, do concreto armado, enfim. Mas a pergunta a resposta é, pode ser qualquer cidade. E aí, o Jaime Lerner fala que a gente passou a ser vizinho daquele parente da descendência da porta do elevador. E a gente começou a nos isolar das pessoas ao longo dessa jornada dessa cidade. E aí a gente provoca, a gente tem a felicidade hoje, apesar de ser uma cidade jovem como a nossa, com menos problema do que outras, mas quando a gente vê essa imagem de 2019, provoca a gente muita coisa. Quando a gente olha que isso tem que ser provocado dentro de nós, e a gente provoca, que cidade do futuro a gente vai ter? É essa que da imagem anterior, ou a gente pode buscar uma cidade do futuro diferente? Aí veio o ano passado, em 2025, no início de 2025. Bom, então o futuro, ele não está mudando. Mas como será então em 2030? Foi o final do ano passado, na primeira chuva. Então a gente está realmente cuidando da nossa cidade? Ou a gente está vivendo dentro do nosso eu, sem preocupar do nosso habitat, que é esse lugar que a gente vive? E aí o Jaime fala que a gente começou a desconstruir a cidade. Quem não conhece Jaime Lerner, foi um dos maiores urbanistas brasileiros, do Brasil e do mundo. Jaime fala que a gente começou a mudar a cidade quando a gente começou a destruir 3 elementos importantes: a rua, o rio, a rua e a praça. E nós fizemos isso. Nós fizemos isso com o nosso rio, nós fizemos isso com a nossa rua,
nós enterramos a 90, e nós fizemos isso com as nossas praças. Essa é a Praça do Chafariz, os mais jovens não conheceram essa praça. Os mais velhos, como eu, conheceu muito bem essa praça. Isso é um processo insustentável. A cidade vai crescendo, se espraiando, verticalizando, sem compromisso com o espaço público. E aí a gente começa a ver as notícias se repetindo. Notícias dos jornais se repetindo em relação a abrir mais espaço para os carros, congestionamentos, mobilidade, e começa a ter charges explicando isso. Daqui a pouco a Praça Tamandaré vai sumir. Daqui a pouco o nosso urbanismo natural vai sumir. E esse urbanismo ele tem que ser transformado para ser um urbanismo com H, um urbanismo mais humano. E aí a gente começa a ver as soluções. Por isso que essa mensagem da nova ordem global faz sentido com as cidades, porque as soluções começaram muito antes disso, que aí veio o novo urbanismo. O novo urbanismo nada mais é, quando perguntaram para o Jaime Lerner, o que é o novo urbanismo, Jaime? Ele falou assim, é o resgate do velho e bom urbanismo, que a gente deixou de fazer nas cidades. E aí é a construção da cidade para as pessoas. E aí que vem as pessoas que estão inspirando o mundo a fazer a diferença. Por isso que isso não começa hoje. Jane Jacobs, americana, em 1960, ela escreveu esse livro, A Morte e Vida das Grandes Cidades, e ela foi a defensora de Nova York em relação ao rodoviarismo. Os carros invadiram a cidade, e isso foi destruindo todo o ambiente legal que a cidade tinha. Veio Yangel também na década de 60, e decidiu transformar Copenhague para ser uma cidade para as pessoas. A gente tem Carlos Moreno hoje em Paris, um grande braço direito da prefeita de Paris, fazendo a cidade de 15 minutos e devolvendo Paris para as pessoas. A gente tem Jaime Lerner, o nosso urbanista, já não entre nós, mas a grande referência brasileira. Mas nós também temos o nosso goiano, Luiz Fernando Teixeira, urbanista goiano, 50 anos de história, está aí entre nós desenvolvendo e é um dos pais desse projeto que a gente vai falar hoje. E aí o resgate do pertencimento. Eu acho que esse é o resgate que nós temos que fazer. O sentimento de pertencimento. Os moradores da Campininha saíram da Campininha, os moradores do centro saíram do centro, do setor sul saíram do setor sul. E esses bairros estão morrendo. E aí a gente fala desse novo urbanismo. Celebration foi o primeiro bairro feito nesses princípios, do ladinho ali de Orlando, da Disney, um bairro feito pela Disney. A gente vê isso acontecer em cidades americanas, em Portland é um exemplo. A gente vê cidades da Inglaterra mais antigas, mas reorganizando os espaços públicos. Mas também a gente vê isso acontecendo em Utah, no centro-oeste americano. Novas cidades sendo construídas com o objetivo de trazer uma cidade para as pessoas. E aí a gente vê a volta de Copenhague, e lá em 1960, como era essa rua, e como Yangel devolveu a rua para as pessoas. Então esse sentimento de nos apossar de novo do que é das pessoas, que é o importante, por isso que quando o Felipe fala de pessoas, emociona, porque na educação, na cidade, no urbanismo, tudo são feitos para as pessoas. E aí a gente vê o Yangel indo lá no coração americano, do poderio americano, e transformar a Times Square, devolvendo a Times Square para as pessoas, o que ela era antes, e hoje o que a Times Square proporciona para as pessoas. E aí o que a gente fala muito é que a cidade é um livro que se lê a pé, a gente está deixando de fazer isso nas nossas cidades, dando mais espaço para o carro, dando mais ruas para os carros, quanto mais ruas, mais carro. Quanto mais espaço para as pessoas, mais pessoas. E aí a gente precisa resgatar esse ambiente para as crianças. As crianças, nesse processo da digitalização, estão ficando cada vez mais isoladas. Quando você cria espaço para as crianças, elas brincam, elas largam o digital e vão realmente para fazer experiências humanas. E aí, Yangel fala muito disso, né? A vida, ela acontece entre os edifícios, não acontece dentro dos carros. As pessoas se encontram no passeio. No carro, cada um está na sua individualidade. Pô, Eduardo, e o Brasil? Você falou só de coisa internacional, só de países que às vezes a gente pensa que é mais evoluído do que o nosso, e são porque decidiram ser, né?
E aí é um exemplo aí, é o que a gente está fazendo com a nossa educação, tanto que a gente está na vanguarda também, né, Greg? E o Brasil, qual é o paralelo disso? A gente vê que cidades pequenas e médias decidiram mudar a história delas, através de empreendimentos imobiliários, onde eles resgataram isso para as pessoas. Não tem nenhuma grande capital aí, só cidades médias. E por que nós aqui em Goiás não podemos fazer isso? E aí a gente vê Palhoça lá em Santa Catarina, que não é na ilha de Santa Catarina, não é em Florianópolis, está lá no continente. Ela faz um espaço público e traz uma nova função para a cidade, né? Então a gente precisa entender que isso é o nosso objetivo fim, é ter uma cidade boa para as pessoas, cenas reais da vida, do cotidiano, do quanto a caminhabilidade pode ser simples e protegida. A gente vê Pelotas, tudo isso que está na imagem tem apenas 8 anos de idade. Fizeram um bairro do zero, em 8 anos isso foi construído, acelerando o processo porque as pessoas querem ter um espaço público legal. E a gente vê Uberlândia aqui, vizinha nossa, com um projeto imobiliário também de vanguarda, a mesma empresa de Pelotas fazendo essa transformação, assim como em Joinville. Cidades que têm potenciais turísticos, mas decidiram fazer a diferença. E aí a gente vê lá em Pinhais, próximo ali de Curitiba, um grande berço do urbanismo, que é a cidade de Curitiba, mas lá em Curitiba não tem um projeto dessa envergadura que Pinhais está entregando, e começou a ser desenvolvido agora, nesse ano passado. E o que a gente quer no final é isso, é uma cidade mista, criativa, uma cidade com alma, resgatar aquela Goiânia, ou aquele sentimento de pertencimento que a gente tinha pelos nossos bairros. E aí aqui a gente vai ver várias cenas reais dessa vida acontecendo, porque quando você cria o espaço, as pessoas usam para ter uma vida melhor, para ter uma vida em comunidade. A gente vê que a prática de saúde, ela passa a ser rotineira. A gente vê a questão de resgatar coisas do passado, que hoje é possível fazer em ambientes preparados para isso, numa praça pública, as festas tradicionais, a gente trazer cultura, nós perdemos isso ao longo do ano, da vida nossa. Goiânia foi batizada por um batismo cultural e apresentada para o mundo através desse batismo, depois de 12 anos da construção. Lá no Teatro Goiânia, espalhou isso para a cidade toda. O incentivo ao esporte, hoje eu vindo para cá, eu passei na Ricardo Paranhos, eu comecei a fazer corrida de rua em 2019, a gente quase não via ninguém correndo na cidade. Hoje eu passei pela Ricardo Paranhos, deu até emoção de ver a Ricardo Paranhos fechada para as pessoas correrem. Parecia que era uma corrida organizada, né? Então isso é devolver a cidade para as pessoas, ter pertencimento, ter essa segurança, seja de dia, de noite. Como é que a gente pode ter um lugar seguro? A gente está vivendo, acho que em Goiás, um momento diferente do que as outras cidades, as outras capitais. Mas o que Jane Jacobs fala é que a gente precisa ter os olhos da rua. Os olhos da rua não são as câmeras. Os olhos da rua são os olhos das pessoas. Quanto mais gente tiver na rua, mais seguro é a rua. E aí a gente vê lá em Pelotas, esse bairro também repetindo aquelas primeiras imagens sequenciais, era de Pedra Branca, um bairro já de 15 anos de existência. Aqui a gente está falando de Pelotas, um bairro mais jovem, mas tendo as mesmas cenas, repetindo as mesmas questões, as mesmas conexões, trazendo a família. Mas muito importante é o pertencimento dessa comunidade. Nós falamos aqui, eu vi o Felipe falar sobre comunidade, né? Trazer zeladoria, trazer governança, é o povo cuidando desse bairro, é a associação cuidando desse bairro, independente da prefeitura, mas sim ser um parceiro da prefeitura, e aí fazendo toda a parte de zeladoria, roçagem, a parte de segurança, mas devolvendo realmente a cidade para as pessoas. E por fim, a gente sempre escutou ao longo dessa jornada que urbanismo, paisagismo são os espaços públicos, eram a grande diferença dessas comunidades. E nos últimos congressos de novo urbanismo que a gente participou, a arquitetura ela passou a ser determinante no projeto do bairro e da comunidade planejada, porque a gente quer ter locais agradáveis de se ver também. E por fim, entregar isso para as pessoas. E aí, esta de fato é a felicidade que nós queremos. Não aquelas imagens que às vezes nos tiram, às vezes,
a frieza do processo. E aí, quando o Marcos fala de Cidade do Amanhã, a gente vem trabalhando nesse projeto desde 2018, e bacana ver que a gente consegue aqui em Goiás fazer o primeiro curso de inteligência artificial, ser campeão mundial nas Olimpíadas, e agora a gente está trazendo o primeiro projeto de novo urbanismo para nosso estado de Goiás também, com esses princípios que a gente viu de mundo e do Brasil, trazendo muito esse conceito da urbanidade, né, que é criar a junção da natureza, do urbano e da comunidade. Não dá para fazer um bairro sem a gente cuidar do natural. Juntamos essas feras, né, tanto o Luiz Fernando e o sócio dele, o Sérgio, o Taqueda paisagista, e trouxemos o Greg, o escritório francês, que hoje está aqui no Brasil, da Triptych, que fez vários projetos, mundo e Brasil afora, que nos ajudou a dimensionar esse projeto. Numa cidade que a gente conhece muito bem, que já deixou de ser dormitório há muito tempo, e hoje é uma cidade exponencial, uma cidade que transformou a vida das pessoas através de gestões muito importantes nos últimos anos. E aqui vem uma homenagem ao saudoso Maguito, que fez realmente para Aparecida uma grande transformação. E a gente tem uma área de 310 hectares, praticamente ali no centro da cidade de Aparecida. O shopping está ali em cima, perto da letra V, a 1.100 metros, mas a cidade abraçada, que é a BR-153. Eduardo, mas o que são 310 metros? Que impacto é esse? Nós estamos falando aí de uma área maior do que o nosso setor sul, que tem 287 hectares. Ou o setor marista, que tem aí 231 hectares. E nós desenvolvemos um plano urbanístico para ocupar e construir essa cidade como um todo, para nos nortear nesse desenvolvimento de 15, 20, 25 anos. É como fazer um bairro do início ao fim, entregar isso para as pessoas. E aí a Cidade do Amanhã vem com todos esses princípios de mobilidade, de ter um desenho urbano mais humano, ser conectada, espaços públicos que realmente trazem as pessoas para essa convivência. A questão da inclusão e da acessibilidade, ela é fundamental para as pessoas que têm deficiência, mas também para toda uma jornada de um ser humano, desde a mulher gestante, o carrinho de bebê, a criança, e depois o processo nosso da geração sênior, que a gente está vendo que a população está envelhecendo e tem que ter esse cuidado da caminhabilidade. E, por fim, ter bem-estar, sustentabilidade, cuidar da natureza, e usar essa tecnologia que está aí à disposição cada vez mais pronta para nós, que é conectar, que é entregar segurança, entregar tecnologia, utilizando muito da inteligência artificial também. E principalmente, depois a gente fazer uma reeducação urbana. É a gente resgatar o sentimento de cuidado com a nossa cidade, como a gente tem com as nossas casas. A gente não deixa ninguém chegar na nossa casa e bagunçar a nossa casa, mas a gente não se incomoda de ver a cidade ser bagunçada e não falar nada. Então a gente precisa realmente resgatar esse sentimento de reeducar urbanamente as pessoas. E aí a gente entrega uma inversão dessa pirâmide, onde o carro passa a ser não o bem mais valioso de uma cidade. O bem mais valioso da cidade é você pôr no topo dessa pirâmide invertida as pessoas. O ser humano ele tem que estar na evidência de tudo. E não o automóvel, e não dando mais espaço para os carros, é dar mais espaço para as pessoas. E aí a gente fala hoje, o valor não é mais metro quadrado, é tantos metros quadrados a minha casa, o meu apartamento tem 400 metros quadrados, o meu preço que eu paguei é R$10.000 o metro quadrado. O valor não está nisso mais, o valor hoje é tempo ao quadrado, e tempo é decisão. A gente precisa tomar a decisão de ter mais tempo, é o que a gente precisa ter com as pessoas nossas e com os próximos. Então, tempo ao quadrado é o grande valor de hoje e amanhã. E aí, onde a gente pode ter esse bairro já prototipado, são imagens desse produto, já pensando ele para 20, 25 anos, onde a gente vai morar, estudar, trabalhar e se divertir, tudo num só lugar. Acabou. E vai sobrar. E aí a gente vai ter no nosso grande parque criativo, aonde ali vai ser uma grande conexão de pessoas, onde a gente vai ter comércio, serviço, gastronomia,
E dentro dessa discussão de centro de tecnologia de inteligência artificial, que era uma grande vontade nossa de trazer tecnologia para cá, conversando com o professor Celso Camilo em algumas oportunidades, chegamos à conclusão que a gente tem que colocar no centro desse bairro, no Parque Criativo, um centro de desenvolvimento humano, onde a gente vai colocar educação, cultura, tecnologia e saúde no mesmo espaço, para que a gente cuide das pessoas, não no processo, às vezes, do cuidado fim da doença, mas sim do processo de envelhecer de forma saudável, principalmente na nossa mente. E isso que é o grande ativo que nós temos que fazer nesse centro de desenvolvimento humano. E um dos pilares vai ser a Escola Basileu França, que é um grande parceiro que a gente tem construído, uma parceria de trazer a unidade do Basileu França para cuidar da cultura desse bairro, para cuidar do processo de educação cultural desse bairro. E aí, trazendo esses espaços generosos entre os prédios, onde as pessoas têm qualquer atividade que possa ser feita a pé, com as crianças, com as pessoas mais sênior, tendo caminhabilidade, tendo acessibilidade, espelho d'água que pode virar uma lâmina d'água para as crianças brincarem, ou depois esvazia e vira uma praça de teatro, e por fim espaços que provoquem as crianças e também tragam um lugar de convivência, trazendo essa convivência também do PET, que a gente vê que hoje faz parte de 45% dos lares brasileiros, e áreas também de esporte e lazer, para fazer um incentivo realmente da prática de saúde. E é isso que a gente vê dentro desse bairro prototipado, onde a gente vai, como primeiro produto, ter um empreendimento de um loteamento fechado, o Parque Ville aqui, fazendo parte desse complexo imobiliário, de uma cidade, depois que a gente faz ela tridimensionada, ela é abraçada por Aparecida, conectada muito fácil aos polos empresariais, aos polos logísticos, ao shopping, à cidade administrativa, e com fácil acesso através dos seus eixos. E a gente, finalizando aqui, a gente tem aqui uma provocação e o manifesto da cidade do amanhã, que é a cidade fala e a gente sente. Você ainda não me conhece, mas você vai perceber que eu já sou um pouco do que você sonha. Cresço onde pulsa a transformação. Aparecida é o solo onde plantei minhas raízes, um ponto estratégico da nova centralidade metropolitana, cercado por possibilidades e pronto para florescer. Sou guiada pela curadoria da SINC Inteligência Urbana, que me projetou dentro do conceito de naturbanidade. Um jeito de viver onde o urbano e o natural se encontram, em harmonia e propósito. Sou onde e como você imagina a sua vida. Eu sou a cidade do amanhã. Ecossistema urbano pensado para hoje e projetado com propósito para o amanhã. Meu território é vivo, aberto e conectado. Fui cuidadosamente setorizada para criar fluxos contínuos de experiências. Não fui feita apenas de ruas e construções. Fui desenhada para celebrar a vida em todas as suas formas. No meu coração pulsa o Parque Criativo, um lugar de encontros, expressão e conexão. Feito de espaços que respiram arte, trocam saberes, celebram a comunidade. Não sou um condomínio, nem um loteamento. Sou uma cidade viva, com governança, escala humana e um pacto com o futuro. Sou uma cidade viva. Eu sou a cidade do amanhã. E agora que você conheceu minha essência, pode entender que o futuro é sempre hoje. E muito dentro disso que já foi falado aqui pelo Greg e pelo Felipe, isso é uma coisa que a gente acredita muito, essa mensagem, que uma pessoa transforma uma família, assim como uma família transforma uma comunidade,
uma comunidade transforma um bairro e um bairro transforma uma cidade, mas tudo começa nas pessoas. Tudo está dentro dos nossos corações aqui. Se o nosso movimento é para o bem, nós transformamos para o bem. Mas a transformação ela pode ter os dois viés, para o bem e para o mal. Essa frase funciona das duas formas. E o que a gente quer realmente é transformar a cidade melhor para as pessoas e para a gente ter realmente o resgate do pertencimento. Muito obrigado. Fica aí meus contatos aí.